Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo de Felipe Luiz enfrenta hoje o São Paulo pelo Brasileirão Sub-20. Sócios do Leixões aprovam investimento rubro-negro, mas com uma condição: banimento do futebol. Paquetá recebe nova informação sobre punição e Flamengo também é informado. Flamengo pode acertar a chegada de meio-campista europeu e nação comemora na web. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui é Flamengo na veia. Olá você, muito boa tarde. Depois de vencer o clássico contra o Botafogo por 2-1 na última rodada do Brasileiro Sub-20, o Flamengo retorna aos gramados nesta terça-feira, dia 30, novamente pela competição nacional de base. A equipe comandada pelo técnico Felipe Luiz recebe o São Paulo no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, com a bola rolando a partir das 18h30, horário de Brasília. A partida entre Flamengo e São Paulo será transmitida com exclusividade pelo Sport TV em canal por assinatura. Fora da lista de relacionados do time do Tite, o garoto Lohan vai seguir como um dos reforços para o Flamengo do Felipe Luiz para esse jogo dessa noite. E, além disso, outra grande atração para o torcedor rubro-negro ficar de olho é o nigeriano Schola. Isso porque o veloz atacante assinou o contrato com o Flamengo recentemente e garantiu a sua permanência no clube. O Flamengo aparece na 8ª posição do Campeonato Brasileiro Sub-20 com 25 pontos. Além disso, os crias do Ninho do Urubu buscam a terceira vitória seguida na competição. Por outro lado, o São Paulo está invicto a 6 jogos e é o atual 14º colocado do torneio na categoria, somando 15 pontos no total. Vale lembrar que somente os 8 primeiros colocados avançam para a próxima fase da competição. Provável escalação do Flamengo vai ser Diogo Alves, Daniel, Salles, Iago da Mata e Carbone, Jean Carlos, Adriel e Ryan Lucas, Wallace Ian, Lohan e Schola. O técnico é o nosso querido Felipe Luiz. O Leixões da 2ª Divisão de Portugal realizou uma sessão de esclarecimentos de dúvidas aos sócios e torcedores nessa segunda-feira. O tema principal foi a possível compra pelo Flamengo, que está interessado em transformar a equipe portuguesa em uma SAD, ou seja, uma Sociedade Anônima Desportiva, parecida com a SAF aqui do Brasil. Houve aceitação de boa parte dos presentes, mas com uma condição: que a identidade do clube não seja alterada. Em um primeiro momento, o Flamengo não pretende mudar o escudo do Leixões, mas o time português deve aderir às cores rubro-negras no seu uniforme principal. O Flamengo pretende ter 56% do clube europeu, parte que pertence à empresa Playfair, que vive problemas financeiros, e, desse modo, o Mengão teria poder de decisão das equipes principal, equipe B, de jovens até 21 anos e também do Sub-23. Por outro lado, as categorias de base, futebol feminino e outros 9 esportes continuariam sob responsabilidade do Leixões. Apesar das negociações avançadas, como garantiu nosso presidente Rodolfo Landim em entrevista recente, o processo ainda precisa passar por votação do Conselho Deliberativo do Flamengo. O Flamengo deseja ter um clube português para elevar mais as suas receitas, recebendo em euros, moeda mais valorizada do que o real, e, além disso, o time quer abrir mais portas no mercado europeu e criar uma espécie de vitrine para os jovens em transição da base para os profissionais. O Flamengo vai ter 2 reforços de peso para a disputa do Campeonato Mundial Sub-20. Isso porque, de acordo com o portal All Sport, o Felipe Luiz solicitou a presença do Lohan e do Matheus Gonçalves para a disputa desse torneio.
A dupla vem tendo oportunidades nos profissionais com o Tite, mas revezando no sub-20. O Lohan foi titular do Flamengo no período da Copa América, enquanto o Matheus Gonçalves entrou nos últimos jogos e entrou muito bem. Os dois, então, estarão com a equipe rubro-negra na grande final do Mundial contra o Olympiacos da Grécia. O Flamengo conseguiu a sua vaga quando foi campeão da Libertadores Sub-20 contra o Boca Juniors, inclusive com um gol do Lohan e outro do Schola. A decisão vai ser realizada no dia 24 de agosto, aqui no Maracanã. O Gerson vem se destacando demais pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro, todo mundo sabe. O Meia é o capitão e um dos principais jogadores do mais querido, que é o líder da competição. E os números evidenciam muito isso. Ao todo, de acordo com o aplicativo SofaScores, o Gerson é, entre todos os jogadores do Flamengo no Brasileirão, o primeiro em grandes chances criadas, foram 8, duelos ganhos foram 122, desarmes foram 49 e bolas recuperadas 102. Além disso, o Coringa é o segundo em assistências com 4, 949 passes certos e também tem um gol marcado em 19 jogos na competição. O Coringa está comendo a bola. Nessa quarta-feira, o Flamengo e Palmeiras se enfrentam às 20 horas, horário de Brasília, aqui no Maracanã, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A CBF definiu que o árbitro principal desse jogo vai ser o Braulio da Silva Machado, auxiliado por Bruno Rafael e Bruno Bosquilha. O árbitro de vídeo vai ser Igor Benevenuto, de Minas Gerais. Esse jogo vai ter a transmissão ao vivo e exclusiva da Amazon Prime Video em stream pago. Muita gente vem me perguntando, então tá aí a resposta. A provável escalação do Flamengo vai ser Matheus Cunha, Varela ou Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz ou Léo Ortiz e Matias Vinha, Alan ou Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro. O técnico é o Tite. Já o Palmeiras deve começar com Everton, Marcos Rocha ou Maicon, Gustavo Gomes, Murilo ou Vitor Reis e Vanderlan, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, Felipe Anderson, Dudu e Flaco Lopes. O técnico é o quizumbeiro Abel Ferreira. O ex-lateral direito Leandro, um dos maiores ídolos do Flamengo e considerado um dos grandes jogadores da posição do futebol brasileiro, está de volta ao clube onde fez história nos anos 80, porque ele aceitou o convite do presidente Rodolfo Landim para ser o novo embaixador de consulados e embaixadas rubro-negras. Esse título de embaixador é muito chique, é de muita responsabilidade, mas é ao mesmo tempo prazeroso demais. Uma honra representar o Flamengo onde estiver. Como sempre apoiei, passando o meu apoio em minha torcida. Obrigado por tudo, nosso presidente mais vencedor, disse lá o Leandro. Ele chegou ao Flamengo em 1976 com apenas 17 anos. Jogou até o fim da carreira no clube, totalizou 415 partidas, fez 14 gols. Ele faz parte da geração de ouro rubro-negra que conquistou os títulos da Libertadores e Mundial de 1981, os brasileiros de 80, 82, 83 e 87, os cariocas de 78, 79 duas vezes, 81 e 86 e com a seleção brasileira disputou a Copa do Mundo de 1982. Você sempre foi muito especial para todos nós que estávamos na arquibancada. É meu ídolo e vamos estar mais juntos nessa empreitada agora. Obrigado por topar entrar para o nosso time, celebrou o presidente Rodolfo Landim. Após se aposentar, o nosso querido Leandro já tinha sido auxiliar técnico do Júnior em 1997 e nos últimos anos foi chefe de delegação em algumas viagens do Flamengo. Inclusive nos Mundiais de Clubes do Doha em 2019 e no Marrocos em 2023. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se,
aperta o sininho ali e pronto, rapidinho, simples assim. Você me ajudou demais. Bora lá para o resto das notícias. A diretoria do Flamengo ainda não desistiu de ter o Lucas Paquetá no seu elenco e uma nova informação vinda da imprensa inglesa pode determinar aí o fim dessa novela. Tudo porque a investigação contra o Meia vai demorar mais do que se imaginava e a nova decisão pode sim favorecer o jogador. Assim, o West Ham já se antecipou e promete também ingressar na Justiça Desportiva para fazer com que o jogador não seja punido severamente, tendo um banimento do futebol. Ou seja, os ingleses estão confiantes que o caso vai acabar da melhor forma para o jogador brasileiro. A decisão sobre a investigação indicava ser agora no segundo semestre, mas especialistas já entendem que isso pode demorar para o ano que vem ou até mesmo mais alguns anos. Um nome que vem ganhando força nos bastidores do Flamengo e pode acertar a sua chegada na janela atual de transferências é o do garoto Reinier. De acordo com informações do jornalista Caê Mota, do portal GE, o cria do Ninho do Urubu não deve permanecer mais no Real Madrid e fica com o seu futuro em aberto para a próxima temporada. A forte concorrência para a posição e a necessidade de minutos para provar o seu potencial em campo acabam dificultando a sua situação, mas mesmo diante disso, o jovem vem aproveitando as oportunidades nesse período que está em Madrid enquanto não tem o seu futuro definido. O jogador fez o gol no amistoso contra o Albacete e um hat-trick no jogo do Real contra o Castirra. O presidente Rodolfo Landim é fã do seu futebol e quando ele esteve aqui no Brasil nas férias, ele foi a um jogo do Flamengo no Maracanã e ficou muito contente com a recepção da torcida rubro-negra e com a procura dele pelo presidente Rodolfo Landim, que pediu que ele voltasse para casa onde era o lugar dele e que ele voltaria a ser feliz. E daí em diante o namoro começou e agora o Flamengo acena com a possibilidade de tê-lo por um empréstimo com opção de compra devido ao bom relacionamento que o Landim tem com o presidente do Real Madrid, que também está de olho no garoto Lohan para o elenco jovem dos merengues. Ninguém dá ponto sem nó. Grande parte da nação rubro-negra comemorou a possibilidade do Reinier voltar para o Flamengo e já invadiu as suas redes sociais com mensagens de boas-vindas. Vale lembrar que o Reinier tem 22 anos completados em janeiro, tem 10 jogos pela Seleção Brasileira Sub-23, onde ele marcou 3 gols. É um meia ofensivo, destro, que tem 1,85 de altura, pode jogar tanto como ponta esquerda como ponta direita. Tem contrato com o Real Madrid até 30 de junho de 2026 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 3,5 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a volta do Reinier para o Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa para a gente crescer o canal. Eu conto muito com você, bora ser feliz, pra cima deles, Mengão!